Setembro começou trazendo mudanças para os microempreendedores individuais, os MEI. Novas regras que prometem facilitar ainda mais o empreendedorismo. Para saber quais são essas mudanças e o que isso vai afetar a vida das pessoas e a economia da cidade, eu converso com a Tônia Manzani, que é a coordenadora da Sala do Empreendedor em Ponta Grossa. Tônia, prazer sempre te receber aqui, porque você é daquelas entrevistadas que sempre traz boas notícias. Ana, eu que agradeço esse convite, eu estava com saudade de estar aqui junto com você. Que bom que a gente vai trazer notícias que trazem desburocratização e simplificação para o nosso município. Porque, assim, sempre que eu converso com você aqui no programa, nós temos mais coisas para comemorar, né? Nós temos mais MEIs se formalizando, a sala ganha prêmio estadual, ganha prêmio nacional, vira exemplo, e mais gente. Como é que foi aí, Tônia, um balanço até agora, por alto, com pandemia, com o povo se reinventando, com quarentena? Qual é o saldo desse período? Então, vamos falar um pouquinho da Sala do Empreendedor. Ainda hoje eu apresentava para o Ministério da Economia, eu recebi um convite para apresentar para o Ministério da Economia toda a política que nós montamos em Ponta Grossa em relação ao MEI, e porque a sala porque o município não se desesperou no momento da pandemia. Então, a sala digital, esse híbrido nosso de sala e toda essa modernização nos ajudou a passar pela pandemia, mantendo um atendimento eletrônico para o MEI, digital, né, através da sala digital, de uma forma muito, digamos, amena, perto do que foi em as outras cidades que aí não podiam atender fisicamente, fecharam as portas e deixaram um segmento tão importante, a Deus dará. Então, assim, a gente continuou o atendimento. A gente teve um grande número de MEIs formalizados durante a pandemia, porque o empreendedorismo se tornou uma fonte de renda para aqueles que perderam seus postos de trabalho na pandemia, ou até para aqueles que tiveram suspensão do contrato e que tinham, ou redução, e que tinham que complementar a renda de algumas formas, né? Então, a gente teve um crescimento de mais ou menos 4.000 MEIs no município, né, que formalizaram durante esse período. A gente não fez via sala, mas a gente acompanha, né, através da sala digital, a gente não fez fisicamente. E essa modernização que a gente teve agora com essa resolução 59, que passou a valer a partir do dia 1º, né, de setembro, ela já vinha sido cogitada desde o ano passado com a medida da liberdade econômica. Então, a gente aprovou, né, a Câmara dos Vereadores aprovou no último, acho que foi 20 de julho, a nossa Lei da Liberdade Econômica, o prefeito sancionou. Ela não é tão simples de regulamentar, Ana, então, assim, trouxe uma resolução, ela entra em vigor amanhã? Não. Por quê? Porque o município, ele tem o plano diretor, ele tem o plano, tem seu código tributário, né? A gente tem o código de posturas, e quando uma resolução dessa muda, né, a gente precisa rever legislação, porque como nós temos legislação, por exemplo, atos públicos, por exemplo, atividades de baixo risco não terão mais alvará para as microempresas. Quando eu não tenho alvará, não vou ter taxa. E no Código Tributário diz que tem que ter a taxa. Então, por isso, desses quase 5 meses trabalhando, porque nós tivemos que rever toda a legislação do município, que não é tão nova, Ana. Não, nós temos aí coisas, né, do tempo muito antigo e que, assim, elas são arrumadas a cada caso, mas não tem uma revisão geral, né? Então, nós montamos um grupo de trabalho, assim, falando de mudança, né, durante a pandemia. Então, assim, aconteceu a pandemia, mas a gente não parou de trabalhar. Nós fizemos um grupo de trabalho misto, com postos, a gente fez uma contratação via Sebrae, de um consultor para nos acompanhar nessa alteração, porque, assim, a mudança que veio, nós não queremos que fique só para o MEI, nós vamos estender para outras atividades. A gente vai falar separado, né? Mas a gente já vinha trabalhando para micro e pequena empresa, o MEI é uma modalidade, para modernizar. A gente está na fase de finalização dos decretos, mas pela sinalização nós teremos mais ou menos umas 400 atividades econômicas, independendo do porte, né? A gente não está falando só do MEI, mas micro e pequenas empresas, que estarão dispensadas de ato público. Maravilha, né? Isso, então, né? É um grande passo para um governo moderno, ágil, que confia, a gente passa a utilizar o princípio da boa-fé, né, Ana? Onde o empresário vai dizer assim, olha,
eu sou baixo gerador de resíduo, minha atividade não tem problema, então o município confia na boa-fé. Inverte a questão da fiscalização. Se você me declarar que você está baixo risco e eu for lá e ver que você não faz aquilo, aí vem a multa. Né? Porque você faltou com o princípio da verdade. Então, a gente tem que ter essa noção que o município acredita no que você declara. Você não declarou em verdade, vai sofrer as sanções previstas na lei. E essa antes era a regra geral, né, Tônia? Aí depois foi se invertendo esse ônus da prova, e hoje a gente volta ao princípio geral do direito de que você é inocente até prova em contrário. Quer dizer, você está dizendo a verdade até prova em contrário. Isso. Em relação às micro e pequenas empresas, a gente terá, né, pela legislação, uma classificação de risco de 3 portes. Então, antes a gente entrar no MEI, para a gente entender o que mudou para o MEI. Então, assim, a Lei da Liberdade Econômica, ela vai trabalhar a classificação, todos os órgãos licenciadores do município classificaram as suas atividades em baixo risco, médio risco e alto risco. Para as atividades de baixo risco, não haverá ato público, ou seja, você não vai ter alvará. Você vai ter só uma inscrição municipal e com ela a nota imediata. Então, não existe mais a figura do alvará. A fiscalização ainda acontece, porque você declara que você faz aquilo. Em um determinado momento, o órgão fiscalizador vai passar lá ver se aquilo que você declarou, você está fazendo. Corresponde à realidade. E isso, Tônia, serve para produto e serviço? Todas as atividades econômicas. Vão ter mais ou menos umas 400, Ana. B, médio risco. O que acontece? Você tem um alvará provisório, vai ter a sua nota imediata, que hoje não tem. Né? A gente vai ter a nota imediata. E essas atividades B, elas terão que entregar algum tipo de comprovação. Não necessariamente o município vai lá antes de te dar o alvará. Vamos pensar um exemplo, uma atividade. Comércio de ração e animais vivos. Se você falar que você só vende ração, você vai ser liberado de imediato, não tem alvará. Se você falar no município, declarar que você vende animais vivos, você vai para o B, porque você tem que entregar o quê? O documento de responsabilidade técnica do veterinário. Tá. Entregou, liberou o alvará definitivo. Agora, o alto risco são aquelas atividades que sim, elas necessariamente terão que passar primeiro pela vistoria para depois liberar o alvará. Isso muda com a liberdade econômica. O que mudou com o MEI, Ana? Que até o dia 31 de agosto, o MEI entrava neste mesmo raciocínio de liberdade econômica. A, B e C. A, B e C. Veio a resolução 59 e disse assim, não existe grau de risco para a liberação de alvará para o MEI. Toda atividade econômica, que são 302 atividades, 467 ocupações. Do MEI não terão o grau de risco, ou seja, não tem o alvará, eles vão ficar dispensados do ato público. Mas, entretanto, no ato da fiscalização, vamos pensar lá, uma oficina mecânica, ela é uma atividade de risco para o meio ambiente. E toda oficina mecânica precisa entregar um plano de gerenciamento de resíduos, porque eles têm óleo, eles têm resíduos. Ele vai ser obrigado a entregar do mesmo jeito, mesmo não tendo licenciamento, mas ele fica sujeito à regra. Então, essa é a lógica que muda, Ana. Então, quer dizer, ele tem a oficina, ele continua precisando ter e executar este plano de gerenciamento de resíduo, mas independe dele ter o alvará para isso. Isso aí. Só que a obrigação ele não fica isento. Então, por exemplo, quando você formalizar o seu MEI agora, no ato da formalização, você vai assinar uma declaração eletrônica dizendo assim, que você está ciente das regras de uso de ocupação de solo, das regras sanitárias e das regras ambientais que aquela atividade econômica que você vai exercer no município tem. Então, é o princípio da boa-fé. Você diz que você está ciente e que você consegue atender a exigência. E aí, o município não tem ato público e vai te liberar. Tá valendo já? Acho que isso é uma coisa importante para a gente falar para o nosso telespectador. Não está valendo ainda para Ponta Grossa. Por quê? Porque nós temos que reformular o decreto
do alvará. Tá. Então, a gente vai fazer o decreto, porque a lei, ela não é autoaplicável, ela depende da regulamentação. Tá. Porque até então, no nosso código, né, de postura, dizia o quê? Toda atividade econômica para funcionar no município de Ponta Grossa tem que ter a figura do alvará. Então, nós alteramos o código, né, o nosso código de postura, e agora, junto com esse pacote, que são quatro decretos que nós estamos terminando a elaboração, a gente vai publicar junto, né, no decreto que regulamenta a liberdade econômica específica do MEI, Tá. para que a gente faça esse pacote. Para a micro e pequena empresa, o que vai acontecer? Saem essas atividades de baixo risco, nós ainda temos que mandar para o Ministério da Economia. O Ministério da Economia manda para a Receita Federal para parametrizar no sistema, e aí quando a empresa abrir, já vai sair no seu cartão CNPJ que aquela atividade é dispensada de ato público. Tá. Então, se eu for abrir, formalizar um MEI nesta segunda-feira, por exemplo. Ainda vai precisar. Essa segunda é feriado, né? Mas essa semana a seguir, eu ainda preciso do alvará. Precisa ainda, Ana, porque como eu falei para você, a gente deve estar publicando, assim, tem uma secretaria que ainda está terminando, que é muito complexa a classificação de atividades. Porque, por exemplo, uma mesma atividade, dependendo das perguntas que sejam respondidas, porque são todas por meio, a gente vai fazer todas por meio eletrônico, Ana. Então, assim, na medida que você pergunta, voltando ao exemplo lá, comércio de ração e animais vivos. Eu vou te perguntar lá, vigilância, vai perguntar, você vende animais vivos? Não, então ela é A. Se você vende animais vivos, ela é B. Então, tem atividades que são quinais, que a gente chama Código Nacional de Atividades Econômicas Composto, que a gente vai ter que fazer muitas perguntas, e aí a importância do empresário responder de verdade aquilo, porque ele vai ser enquadrado ao princípio da boa-fé daquilo que ele declarou. Então, são 1.370 atividades econômicas que têm seus desdobramentos de CNAE. Então, foi um trabalho interno muito grande, até fica meu agradecimento às secretarias envolvidas, saúde, meio ambiente, urbanismo, agronomia, na agricultura. Nós temos atividades que vão para a educação, nós temos atividades que vão para a autarquia, Ana. Então, se imagine todos esses órgãos trabalhando em prol de modernizar a administração pública. Então, foi um trabalho intenso, a Procuradoria trabalhou junto conosco, assim, um trabalho parceiro, porque são muitas cabeças, para poder aí reescrever, porque a gente precisa parametrizar tudo isso num sistema, para conversar com o sistema do Estado e para conversar com o integrador, que é a Rede Sim do Brasil, né? Que é o sistema. Então, é um trabalho árduo, Ana. Então, as pessoas acham, é só fazer um decreto. Não, não é só um decreto. Esse é o mais simples. Fazer o decreto é o mais simples, né? Inclusive, hoje eu conversava, como à tarde eu apresentei o programa para o Ministério da Economia, eu colocava algumas coisas para eles. Eles falavam assim, olha, nem a gente tinha noção da complexidade. Então, assim, é muito fácil eu chegar de forma, né, falar, vamos publicar o decreto. Mas, assim, esse empreendedor lá, o MEI, em algum momento ele vai ter que colocar esse documento do meio ambiente. Em que lugar? Exatamente. Porque como ele não entra mais no portal do empreendedor, antes ele anexava, no Empresa Fácil, antes ele subia esse documento no Empresa Fácil. Agora, eles não vão mais ter, porque não tem mais o ato público. Aí, como é que ele vai se orientar com esses documentos, né? Exatamente. Então, Tônia, para quem está querendo formalizar uma MEI, agora, nos próximos dias, se não for um caso muito urgente, é um bom negócio ele esperar um pouco. Então, ele já tem o direito de não ter o alvará. Veja bem, o fato do município ainda não ter adequado, né, o sistema, porque não é fácil, pessoal, ainda nem o município adequou, né, nós estamos falando do município, nós temos mais de 21 MEIs, não é 21 mil MEIs, né, não é uma coisa assim tão fácil. Então, assim, se você vai formalizar e você não precisa da sua nota fiscal de imediato, aguarde, né? Aguarde aí, questão de 10 dias, já vai estar tudo funcionando. Eu já fiz o meu MEI, né? Eu tenho direito a essa regulamentação. Então, assim, se você já solicitou o seu alvará
Já existe uma exigência para a sua atividade econômica e você não atendeu, você tem que cumprir porque valia a legislação anterior. Né? Porque, veja, hoje o que muda é que até ontem, vamos falar assim, eu entregava primeiro a documentação e depois eu era liberado. Agora, primeiro eu sou liberado e depois eu entrego a minha documentação. Então, só inverteu a fase, né? A obrigação de entregar o documento, ele continua valendo. Então, assim, aquelas empresas que abriram e não solicitaram o alvará, posso entrar na regra nova? Pode, mas para isso você vai ter que fazer uma alteração contratual no site lá, fazer uma alteração, a gente orienta pela sala do empreendedor, para que você gere um novo certificado e aí sim você vai fazer o li concordo e entra na regra nova. Tá? Então, assim, existe essa possibilidade. Mas destacando, se você já foi fiscalizado pelo meio ambiente, pela vigilância e tem uma exigência aberta, você não se enquadra na nova legislação. Isso é importante colocar. Tônia, hoje o MEI já é dispensado de diversas obrigações, mas não é todo mundo que pode ser MEI, né? Então, o MEI, lembrando sempre que ele é uma modalidade de microempresa. O que difere ele para microempresa? A questão é que a microempresa, você pode fazer qualquer atividade de microempresa e o MEI só são 302 quinais que podem, né, Códigos Nacionais de Atividade Econômica, que podem ser MEI. Combinado, aí nós temos 467 ocupações permitidas para esse porte empresarial. Difere da microempresa, porque o faturamento dele é 81 mil ano, independente, isso proporcional ao mês que ele abriu. Então, nós temos uma média aí, Ana, mais ou menos de R$ 6.750 de faturamento para ele por mês. Né? Então, se ele não abriu em janeiro, ele já perdeu 6.750. E assim, sucessivamente falando. Ele pode ter até um empregado, ele é dispensado de contabilidade, né? Contabilidade com a figura do contador, mas ele tem que fazer o registro contábil de próprio punho. E ele tem, ao recolhimento dele, ele é optante por um regime do Simples, que a gente chama de CIMEI, que ele paga uma única guia, né, no valor máximo de R$ 55 por mês, que está incluso INSS, se ele for ISS, né, se ele for serviço, e se for comércio ICMS. Basicamente, são essas... ele tem a obrigação de entregar a sua declaração anual de faturamento, que não paga nada, mas se ele não fizer, tem multa. Muita gente pergunta assim, mas o MEI tem contrato social, né? As pessoas perguntam. Ele não faz a sua abertura pela junta, mas ele faz pelo portal, que é o portal do empreendedor. E lá, ele vai fornecer o CCMEI, que é o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que é o contrato social do MEI. Né? Então, assim, o que ele não faz é um evento de junta comercial. Ele... É aquele contrato social que todo mundo conhece, que tem toda aquela descrição, né? Isso aí, mas o CCMEI, né, que a gente chama, tem a mesma função do contrato social. Ali está o nome, né, dele, é nome empresarial, né, o nome fantasia, o capital social, a atividade econômica que ele presta. E é importante, assim, que o que está ali no teu CCMEI, ou seja, se você falar que você faz obra em alvenaria, você só vai conseguir nota em obra em alvenaria. Se é pintor, você só vai conseguir emitir nota fiscal de pintor. Então, tudo o que está ali é o que você faz de fato. Tá. Quer dizer, você não pode ter esse registro, esse CCMEI como pintor, e eu quero fazer um serviço elétrico, dar nota como eletricista. Não vai sair. E também tem muita confusão que a gente atende assim, Ana. Pode colocar até 15 atividades econômicas dentro de um único MEI. Só que essas atividades, elas têm que ser correlatas, então, e eu tenho que olhar se eu presto de fato aquele serviço. Que vamos pensar assim, eu faço unha, né? Sou uma manicure, mas eu quero vender salgadinho, quero fazer salgado. Manicure e salgado são duas coisas totalmente divergentes. Por exemplo, a salgadeira, ela vai ter que ter uma cozinha com as regras sanitárias, atendendo, né, todas as condições de higiene, com espaço próprio. E a manicure vai ter que ter autoclave, o salão. Então, assim, mas eu pus porque um dia eu vou fazer. Não faça isso. Ponha somente aquilo que você vai fazer.
Se um dia você quiser alterar, não tem custo, Ana. Você pode alterar. E você pode alterar, por exemplo, você fez o teu MEI lá, que era, quando você altera, você fez o teu MEI lá, Fulana da Silva Salgados. Aí lá ela resolve, depois de, sei lá, 2, 3 anos, ela quer alterar para virar manicure. Ela tem como alterar esse nome de fantasia também? Tudo, o CNPJ permanece o mesmo, ela vai fazer uma alteração na atividade econômica, no nome fantasia. Eu posso alterar a qualquer momento. Agora, com a liberação do ato público, fica até mais fácil. Só que lembre, toda vez que você alterar, você vai ter a ocorrência de uma nova fiscalização a posteriori. Então, assim, tá. Lembre que a gente está liberado do ato público, mas não da exigência pertinente à atividade que você vai executar no município. Então, assim, se eu pudesse falar assim, o que você daria de conselho para quem vai abrir agora, né, na nova lei? Eu falaria assim, você é ponto fixo, faça uma consulta prévia locacional, ela é gratuita. Então, eu entro no site lá da Sala do Empreendedor, né, na sala digital, empresa fácil, vou pegar a matrícula do meu imóvel, eu tenho um imóvel na rua tal, ali no carnê do IPTU, existe uma matrícula, um número. Consulte ali aquele imóvel, se dentro daquele imóvel, por exemplo, eu posso ter lá um salão, ou se eu posso ter um armazém, se eu posso ter uma mercearia, consulte aquela atividade, o município vai dizer, ok, ali é liberado, né? Porque a gente tem alguns impedimentos, Ana. Vamos pensar assim, eu moro na esquina de uma escola, né, de ensino fundamental ou de ensino médio. Se eu abrir um bar, pode? Não pode. O zoneamento não permite bar a tantos metros da escola. Tá. E aí eu vou abrir o MEI, eu vou investir, a fiscalização vai passar lá e vai mandar eu fechar. Porque quando eu abri, eu disse que eu conhecia a lei de uso e ocupação do solo do município. Quer dizer, mais um detalhe, que a facilitação não quer dizer liberou geral. Não quer dizer liberou geral. Diferente que eu faço uma venda pela internet. Então, assim, eu faço comércio de roupa por meio eletrônico, né? Eu não tenho loja, eu vendo pelo Instagram. Eu preciso consultar? Não, porque um meio por meio digital, né? Venda por meio digital, você entende que você não tem estoque, você não tem placa, você não atende as pessoas na sua casa. Você faz por meio digital. Precisa fazer consulta prévia? Não, é dispensado. Mas o ponto físico precisa saber que nós temos algumas restrições de zonas, né, no município. Por exemplo, a Paula Xavier, ela tem uma restrição de ocupação em relação a comércio quando ela vai ali para o Instituto de Educação, né, que ela tem o prolongamento. Existem atividades que não são permitidas ali pelo zoneamento. Então, assim, você vai investir. Antes de você investir, se você é ponto fixo, consulta se pode. Tendo aquela consulta que é dada até 2 dias úteis, você está ali tranquilo. Monta seu empreendimento, que aí o resto, mas o zoneamento é o passo para empreender que precisa ser consultado, Ana. E aí a pessoa que é MEI, ela tem, ou mesmo micro, né? Ele tem vantagens na hora de participar de licitações, por exemplo? Ou de qualquer ente público. Como é que o pessoal... Porque isso às vezes parece tão distante de alguém que começou pequenininho ali, que ele tem na cabeça que para participar de uma licitação é só grandes empresas, grandes empreiteiros. E não, ele tem até preferência, né, Tônia? Isso, nós temos a lei federal, que é a 123, a lei de compras públicas, né, que dá o tratamento, o benefício para a micro e pequena empresa do município é a 12.222 de 2015. Então, ela dá esse tratamento em todo o processo licitatório, cujo bem é divisível, né? Se ele for até 80 mil, né? Por exemplo, nós vamos fazer um processo licitatório de camisetas e o valor da compra é 80 mil. Ele tem que ser comprado exclusivamente da micro e pequena. Isso a lei já diz. Se ele for acima de 80 mil, né, ele tem que ter cota de 25% reservado para micro e pequena empresa. E se ele for por dispensa, que nós temos assim alguns, né, modalidade de compra que é por dispensa, pelo valor, etc., precisa ser exclusivo da micro e pequena empresa. A gente tem as escolas municipais da prefeitura, elas recebem um recurso para manutenção per capita por criança, e essa compra também tem que ser preferencial de micro e pequeno. Então, assim, a gente tem toda uma política preparada.
Um processo licitatório, ele pode ter um valor de 2 milhões, por exemplo, mas ele ter itens de valor de 2 mil, 3 mil, 4 mil. Então, você pode participar. A sala do empreendedor, ela dá todo o apoio para que o pequeno, e ela orienta, inclusive, para montar orçamento, ela dá esse suporte para o pequeno, para o MEI, poder participar do processo licitatório. A gente tem bastante. Esse ano, nós, por exemplo, como sala do empreendedor, nós fizemos os totens de entrada ali. Agora a gente vai ter autoatendimento com totens. Foi do microempreendedor local que nós compramos. Então, ele ganhou o processo licitatório para fornecer. Inclusive, um MEI que abriu lá na nossa sala. A gente ficou bem feliz dele ter ganho, né? Os nossos uniformes foi uma microempresa local. E a gente tem o dispositivo legal de poder pagar mais se a empresa for de Ponta Grossa. Olha que legal! Para poder usar a política da compra para que o dinheiro permaneça localmente e faça a economia nossa circular. Então, inclusive, o pessoal do Conselho de Desenvolvimento está trabalhando junto com a gente, prefeitura, para poder incrementar a questão das compras públicas para desenvolver o município, para os pequenos participarem mais de processo licitatório. E as escolas compram muito, né, Ana? Roçada das gramas, pequenas manutenções, esses consertos que a gente quer que o nosso pequeno empreendedor ganhe para poder crescer. Né? Claro. Usar o poder de compra do município para fazer com que eles desenvolvam. Porque o principal objetivo do MEI é um dia deixar de ser MEI, né? Passar a um faturamento maior, né? Esse é o grande objetivo, por exemplo, da Voe, né? Da aceleradora. Quando a gente trabalha essa questão de fazer inovação, de incrementar para que ele cresça. Até essa semana eu recebi 3 empresas, Ana, fiquei muito feliz, que participaram da Voe, que estão desenquadrando, e isso assim, a gente fica muito feliz, porque crescer, né, quando a gente vê que cresce sustentado, é fantástico. As compras são, sem dúvida, uma oportunidade. Nós não temos só a prefeitura, nós temos a própria Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UTFPR, várias instituições locais que compram, né, que tem a compra pública. Então, assim, é bom participar. É um processo que tem risco, a gente tem que fazer análise de risco, está pagando, não está pagando, como para vender para qualquer outro cliente. A gente tem que conhecer o histórico pagador, né? Exatamente. Para quem você está vendendo. Então, essa análise a gente ajuda também a fazer lá via sala do empreendedor. Bacana, que é um nicho de mercado que as pessoas às vezes não pensam muito, né? E que pode ser muito interessante, porque se você pensa a prefeitura ou a universidade, ou né, se juntando aí todos os entes públicos, olha o tamanho do orçamento que você tem, que pode ficar assim muito expressivamente dentro da comunidade, né? Sim, a própria assistência social, se você pega, né, Ana, algumas secretarias, elas têm compras que são contínuas, né? O pessoal que a gente fala que são fontes mil, que é a fazenda, as secretarias que não têm uma dotação específica que venha de governo federal, elas têm menos capacidade de compra, né? Quando a gente fala de uma secretaria de educação, você fala de uma secretaria de assistência social, então são verbas né, que vêm mensalmente e que eles compram lanche, por exemplo, para os CRAS, né, eles compram pão, eles compram merenda escolar, eles compram material escolar, eles compram uniforme. Então, a gente tem um valor interessante quando a gente fala de injeção de dinheiro na economia. Vamos pensar, o uniforme é em torno de 5, 6 milhões. Exatamente, que você tem aí 35 mil crianças na rede municipal, nós temos, vamos chutar que sejam 7 milhões aí, que acredito que deve passar um pouquinho. Mas assim, se eu comprar 7 milhões em um outro município, eu vou já estar gerando emprego, renda e imposto no outro município, sendo que se nós retêssemos, né, conseguíssemos comprar de alguém daqui, esse dinheiro retorna em forma de imposto que eu vou poder comprar. Então, aumenta a capacidade tanto de dinheiro circulando no município, como na própria capacidade de reinvestimento da prefeitura, a partir do momento que o imposto que foi pago pelo empresário volta para o cofre público. Então, é um ciclo de desenvolvimento muito interessante baseado nas compras. E nessa época agora de pandemia, a gente viu que muitos pequenos, num primeiro momento, se você pega, por exemplo, quem fazia coisas para eventos, para festas, para reuniões, para encontros, né? Muitos desses nichos, a economia parou oficialmente em recessão, aí tiveram um impacto muito grande. Aí se ventilou bastante a respeito de financiamentos, de empréstimos, de dinheiro a baixo custo.
Como é que está essa situação? Na sala do empreendedor, a procura foi grande, deu conta? Como é que aconteceu isso? A gente trabalhou com a linha do Paraná Recupera, né? Nós fizemos mais ou menos 500 financiamentos, isso colocou 2 milhões de reais na economia local. A procura foi muito grande, né? A gente teve mais ou menos 1/3 negado por problema assim. Não precisava do fiador, né? Para o Fomento Paraná, dentro dessa linha do Paraná Recupera, não precisava da figura do fiador. Entretanto, não podia ter nenhum tipo de débito com o governo do estado. E aí entra a questão do IPVA, né? Muita inadimplência de IPVA, entra a Copel, por exemplo, esse tipo de... não podia ter nenhum tipo de débito com o governo. Então, esse foi o problema que pegou. Mas a gente agora está com uma linha que é para as vans escolares, que é parecido com o Paraná Recupera, né? Que é para a área de transporte. Não está tendo tanta procura assim, não, como foi Paraná Recupera, Ana. Paraná Recupera a gente trabalhou das 7 da manhã às 10h30 da noite, fazendo por meio eletrônico os processos. A linha de crédito para as vans escolares e para os transportes de passageiro, sob regime de frete, não está tendo tanta procura. O que ficou de fora? Uber, quem trabalha por transporte por aplicativo, e os táxis não entram nessa linha que está aberta. Só essas. Então, o pessoal ainda pode procurar, que ainda tem esse valor, está aberto, esse valor disponível. Para esses segmentos. O que permanece, o microcrédito normal permanece, né? A gente também disponibilizou o fundo de aval, que finalizou o recurso agora, Ana. A gente não pode complementar, porque precisa para a Câmara, agora é o momento de eleição, a gente não pode colocar dinheiro, a gente tem alguns impeditivos em período eleitoral. Né? É bem complicado, então, né, esse final de ano agora. A gente aprovou o juro zero e também não vamos poder fazer sanção da lei, porque a gente teve um parecer negativo por ser momento eleitoral, apesar da lei estar aprovada, né? Mas a gente não vai poder fazer a sanção porque nós estamos no período eleitoral. Então, assim, este momento dificulta o poder público de algumas ações. Por exemplo, complementar o valor do aporte no fundo do aval. Não pode por período eleitoral. Tem que ir para a Câmara. Mas, no momento, não pode fazer proposição porque o Tribunal Eleitoral entende que a gente está, de alguma forma, favorecendo um segmento. Né? Então, é complicado, mas, assim, a gente esgotou todas as... A gente não parou um minuto de trabalhar. Todo mundo fala, estou em home, né? A gente não ficou, a equipe está indo lá diariamente, a gente está trabalhando. Hoje, por exemplo, eu trabalhei das 8h30, eu saí da prefeitura 5:45. Então é uma doideira, né? Porque a gente precisa dar resposta para os segmentos que estão precisando. Nunca a inovação e a criatividade foram tão essenciais. As pessoas me perguntam, quando vai voltar ao normal? Eu respondo, que normal? Porque não existe mais o ontem. E o que se instalou hoje é o novo normal. Então, assim, os meios, a sala híbrida vai continuar, o atendimento por Meet vai continuar, o teleatendimento por chat, etc. Isso não vai cair. Então, assim, quanto menos você precisar se deslocar, essa a nossa intenção, de fazer você ir o menos possível e te dar o melhor atendimento possível. Este é o nosso desafio para o final dessa gestão. Ano que vem a gente continua, né? Porque a sala do empreendedor ela é contínua. Mas aí, quem sabe, com uma outra gestão, mas continuando o trabalho, porque é importante colocar, né, Ana, que a gente é uma política pública, ali um trabalho técnico, a equipe é todo mundo de carreira, então é uma equipe extremamente técnica que está ali para fazer e para dar continuidade a esse programa tão incrível de desenvolvimento que a gente vem fazendo. Tá certo, e a gente nem podia esperar diferente do comprometimento que o pessoal tem lá. Mais uma vez, como sempre, você vem trazer muito esclarecimento e muita notícia boa. Tônia, muito obrigada. Deixar você descansar agora, foi um prazer te receber de novo. Eu que agradeço, Ana, é sempre bom estar aqui, matar saudades quando a gente faz tempo que não conversa, aí a gente quer duas mulheres dinâmicas e ativas, querem falar tudo, a gente tem muita coisa. Espero que a gente, nos próximos 10 dias, regularmente, a gente manda a notícia para você. Tá valendo a lei. Tá certo, obrigada, Tônia.